Pois bem, galera, tudo bom com vocês? Prof. Matheus Degré aqui para resolver com vocês uma das questões aqui do nosso ENAM 2 de 2024, a questão número 4 da prova amarela, que é uma questão aí que estava no meio das questões de direito constitucional, mas que, na verdade, é uma questão bastante interdisciplinar, envolve ali direito tributário, envolve, sobretudo, ali o direito administrativo também, porque diz respeito, né, à isenção de taxa de inscrição em concurso público para servidores públicos. Então, vamos dar uma olhadinha, eu vou compartilhar com vocês a nossa questão para que a gente tenha uma visão aí. Então, disse o seguinte, o enunciado, tá? Determinada lei do Estado Alfa isentou os servidores públicos do respectivo Estado Alfa, né, do pagamento da taxa de inscrição em concursos públicos realizados por Alfa, com a finalidade de motivá-los a continuar a se aperfeiçoar tecnicamente. Sobre a referida norma, assinale a afirmativa correta. Ou seja, basicamente o Estado isentou os seus servidores, os servidores do Estado, para se inscreverem em concursos públicos do Estado, né? Para buscarem outras carreiras, vamos dizer assim, né? Para que incentivasse eles a continuarem estudando. Só que só eles que têm, portanto, como servidores públicos, essa isenção. Os servidores de outros estados que quisessem fazer concurso ali, por exemplo, já não teriam essa isenção. Será que isso é constitucional? Né? Então, as alternativas falaram o seguinte, é constitucional, pois observou o princípio da eficiência ao implementar a medida que beneficia seus servidores com a finalidade de motivá-los a continuar estudando e participar de ações de formação continuada. É constitucional porque observou o princípio da igualdade no viés material, já que a norma estabeleceu distinções a fim de compensar os indivíduos que se encontram em situação desprivilegiada para levá-los ao patamar dos demais. A clássica ideia aqui nessa letra B, né, pessoal, da igualdade material ou substancial, que a gente estuda lá em direitos fundamentais, no direito constitucional. Eu tenho que tratar os desiguais de forma desigual na medida das suas desigualdades. Então, eu preciso, talvez, de uma política afirmativa, né, de uma isenção para pessoas de baixa renda para poder se inscrever num concurso. Tá, mas será que é o caso aqui? Porque o servidor público, ele na verdade tem condições financeiras, né, de se inscrever num concurso. Então não parece ser muito o caso aí a igualdade material. C, é inconstitucional, pois a medida aprovada não tem finalidade de promover igualdade substancial, ou seja, não está voltada à mitigação de uma discriminação ou de uma desigualdade constatada na sociedade. Olha, de fato, parece ser essa a questão, porque a finalidade aqui é criar uma desigualdade, um favorecimento a certa classe de pessoas que não está fundamentada na desigualdade com o resto das pessoas, né? Porque os servidores públicos do Estado, eles não têm menos condições financeiras do que as outras pessoas, tá? D, é constitucional, pois a taxa de inscrição em concurso público não tem natureza tributária. E, portanto, a concessão da isenção está inserida em um espaço de discricionariedade administrativa para a gestão dos recursos. De fato, a taxa de inscrição em concurso público, aparentemente, né, ou segundo a doutrina majoritária, não tem natureza tributária. Mas será que isso traz uma discricionariedade para a administração de criar isenções para a taxa de inscrição de forma desigual, assim? E é inconstitucional, pois a concessão da isenção de taxa tem natureza tributária e, portanto, é necessária a observância dos princípios constitucionais tributários. De fato, se essa taxa, né, que apesar de ter o nome taxa, não tem natureza tributária, se ela fosse de natureza tributária, teria que seguir os princípios tributários, e um dos princípios do direito tributário é justamente a vedação de privilégios injustificados, o princípio da isonomia tributária. Você não pode tratar de forma diferente as pessoas do ponto de vista tributário sem que isso tenha uma justificativa socioeconômica, né? Portanto, gente, exigir essa questão de forma muito clara o conhecimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, tá? Precedente do STF que está no informativo que eu vou mostrar para vocês aqui agora, o informativo 1054 do STF, tá? ADIs 5818 e 3918 de 2022, que entendeu como inconstitucional lei estadual que isenta servidores públicos da taxa de inscrição em concursos promovidos pela administração pública local,
privilegiando sem justificativa razoável para tanto um grupo que já é mais favorecido social e economicamente. Tá? Então, não se admitir do discrime, né, uma discriminação que, ao invés de fomentar a igualdade de acesso aos cargos e empregos, amplia a desigualdade, né, porque traz uma isenção para aqueles que já são servidores. Nesse contexto, essa Corte proclamou constitucionalidade de normas que, com foco na ideia de igualdade material, instituíram benefício em favor de um grupo social desfavorecido. Então, isso seria uma justificativa para essa isenção, mas, no caso concreto, não é o caso. Se você tiver mais interesse, leia aí este acordo, esse entendimento, para compreender as razões de decidir do STF. Portanto, gente, se nós pegarmos ali a questão, o gabarito é justamente aqui a letra C, né? Nessa nossa prova, que era a prova amarela. É inconstitucional, pois a medida não tem finalidade de promover igualdade substancial. Ou seja, não está voltada à mitigação de uma discriminação ou desigualdade constatada na sociedade. Estaria fundamentada no princípio da eficiência, mas isso não faz sentido, segundo o Supremo Tribunal Federal. Então, entendimento jurisprudencial, uma questão muito bem elaborada de alto grau de dificuldade, porque envolve aí princípios constitucionais, envolve conhecimento até um pouco de tributário, né? Para saber ali se tem natureza tributária ou não, esse tipo de taxa, né, de inscrição em concurso público, né, e ainda, né, o nosso direito administrativo, já que fala de princípio da eficiência, fala de concurso público, então uma questão muito boa, muito bem elaborada. Bons estudos e até mais. Opa, tudo bem? Desculpe atrapalhar seus estudos, mas prometo que vai ser coisa rápida. Quero te convidar para a Aula Magna, a nova era da magistratura. Uma aula 100% gratuita que acontecerá no dia 11 de novembro aqui no canal do SEIS Concursos. Venha descobrir como foram os 2 primeiros exames, conferir dicas exclusivas e saber quais são os pontos de atenção do ENAM 2025. Clique no link na descrição e inscreva-se agora mesmo.